Era uma noite escura e chuvosa em outubro de 2015, quando o grupo de espeleologia da Universidade Federal da Bahia recebeu uma ligação misteriosa. Do outro lado da linha, um homem identificou-se como um morador da região de Irecê, no interior da Bahia, e disse ter encontrado algo incrível em uma caverna local. A equipe, liderada pelo professor de geologia Dr. Luiz Carlos, decidiu investigar a denúncia e partiu imediatamente para a região. Ao chegarem à caverna, localizada em uma área remota e de difícil acesso, os espeleólogos encontraram o morador que havia feito a ligação. Ele os levou ao interior da caverna, onde uma estrutura estranha chamou a atenção de todos. Era uma espécie de múmia, envolta em uma substância branca e parecida com seda. A equipe ficou impressionada com a descoberta e começou a documentar o achado. O Dr. Luiz Carlos, especialista em geologia e espeleologia, foi o primeiro a se aproximar da múmia. Ele notou que a substância branca que a envolvia parecia ser uma espécie de resina, mas não conseguiu identificar sua origem. A equipe começou a fazer uma série de testes e análises para tentar entender o que era aquela substância e como a múmia havia chegado ali. Enquanto isso, a notícia da descoberta da múmia começou a se espalhar pela região. Os moradores locais estavam intrigados e começaram a especular sobre a origem da múmia. Alguns acreditavam que era um corpo humano mumificado, enquanto outros pensavam que poderia ser algo mais sinistro. A equipe de espeleologia continuou a estudar a múmia, fazendo testes de DNA e análises químicas. No entanto, os resultados foram inconclusivos. A substância branca que a envolvia parecia ser uma mistura de substâncias naturais e artificiais, mas não havia nenhuma pista sobre sua origem. Enquanto a equipe continuava a investigar, começaram a surgir rumores de que a múmia poderia ser de origem extraterrestre. A notícia se espalhou rapidamente pela internet e a caverna se tornou um local de peregrinação para curiosos e ufólogos. O Dr. Luiz Carlos e sua equipe estavam cada vez mais intrigados com a múmia. Eles decidiram fazer uma série de testes mais avançados, incluindo uma análise de carbono 14 para determinar a idade da substância branca. Os resultados foram surpreendentes. A substância tinha mais de 10 mil anos. A equipe estava diante de um enigma. Como uma substância com mais de 10 mil anos havia acabado de ser descoberta em uma caverna na Bahia? E o que era aquela múmia, afinal? A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. Eles encontraram uma série de símbolos gravados na parede da caverna, perto da múmia. Os símbolos pareciam ser de uma linguagem desconhecida, e a equipe não conseguiu decifrá-los. Enquanto isso, a notícia da descoberta da múmia continuava a se espalhar. A caverna se tornou um local de peregrinação para curiosos e ufólogos, e a equipe de espeleologia estava cada vez mais sob pressão para resolver o enigma da múmia. O doutor Luiz Carlos e sua equipe estavam determinados
a descobrir a verdade sobre a múmia. Eles continuaram a investigar, fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia não era apenas uma estrutura inorgânica, mas sim um corpo vivo, mumificado em uma substância desconhecida. A equipe estava horrorizada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta
e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou,
com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, a equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes.
entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia.
A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou,
com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto,
À medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia.
A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou,
com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, a equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado,
mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado,
mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado,
mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia
poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta
e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas surpreendentes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais sinistra do que imaginavam. Eles descobriram que a múmia era, na verdade, um corpo humano mumificado, mas com algumas características anormais. A equipe estava intrigada com a descoberta e começou a especular sobre a origem da múmia. A investigação continuou, com a equipe fazendo uma série de descobertas intrigantes. No entanto, à medida que a investigação avançava, a equipe começou a perceber que a verdade sobre a múmia poderia ser mais complexa do que imaginavam. Eles descobriram